eu vim do escritório, né, que não deu certo, de uma advocacia que não deu certo, passei no concurso, tinha uma renda bacana, mas eu tinha meus processos antigos, fomos, né, alinhamos as expectativas, assim, eu falei, pô, cara, olha, eu acho que eu vou atrair mais processos também. Você quer estudar para um concurso? Quer, mas, pô, já vai tocando isso daqui, vamos ganhar dinheiro e tal. Mas a coisa foi tomando uma proporção que aí começou a vir um contrato, outro contrato e tal, naquela, digamos assim, sem... Que é a forma que eu falo que o advogado não enriquece, mas que ele sobrevive, né? Ia vindo um contratinho bom ali, outro contratinho tal, a gente pegava uma ação que ia dar uma graninha tal, a gente ia ali sobrevivendo da advocacia, dava para sobreviver. O fato de eu estar sem tempo foi um dos fatores que, primeiro, eu vi a importância de você fazer um follow-up. E aí no começo a gente tinha, né? Eu ligava da própria corregedoria, ligava para ela, né? E falava, ih, como é que tá o processo tal? A gente batia o relatório, um por um. O que é follow-up? Follow-up é um acompanhamento dos processos. A gente ia fazendo um acompanhamento um por um, porque eu não podia estar lá. E eu tinha que, digamos assim, eu tinha que ter o controle disso. E a Ju ia fazendo um por um, e até que a gente conseguiu um cliente que era muito bom. Hoje ele é um fenômeno aqui no Distrito Federal. Mas que foi, assim, bem traumático pra gente, né? Assim, lógico que a gente não vai citar nomes, mas imagina um tubarão, assim, um empresário muito bom. A gente advogava para algumas concessionárias ali, tinha feito... E aí veio um cliente muito grande de indicação deles, assim. Indicação, assim, mas a gente fazia pesquisa de opinião, a gente visitava as concessionárias com a pesquisa de opinião, ia lá, tal. Fizemos algumas ações e deu certo, porque chegou o nosso nome num tubarão, assim, das concessionárias. A gente, caramba, pegou esse Primeiro cliente. cliente milionário. O primeiro cliente grande, assim, que você olha assim e fala, caramba, estamos dando certo. A gente ia até o Lago Sul para fazer as reuniões na casa do cara, aquela porta enorme, pé direito enorme, assim, a gente, caraca, mano, um dia a gente vai ter uma dessa, um dia um dia a gente vai ter uma casa dessa e tal. E aí, esse cliente botava uma pressão danada. Assim, era muita pressão em cima da Ju, né, cara? E casca grossíssima. E ele ia, e, cara, pressão em mim, e ele, eu não posso confiar. Ela é uma advogada muito nova. É uma advogada que, né, eu acho que todo advogado no começo tem essa dificuldade. Eu tive essa dificuldade, acho que a Ju também. Mas que você quebra com autoridade. Mas só que hoje a gente tem redes sociais. Naquela época a gente não tinha conteúdo nas redes sociais para quebrar, né, a objeção de falta de experiência e tudo mais com autoridade. E aí chegou e a Ju, assim, eu via que ela tava, eu acho que ela vai falar aqui também dos sentimentos, mas eu vi que tava quase colapsando. Até que chegou o dia que ela virou e pediu demissão. Ela virou e falou assim, cara, eu quero sair. Aí eu, como assim? A gente pegou o cliente dos sonhos, tá dando tudo certo aqui, tu quer sair por quê? E aí eu acho que seria legal tu contar essa história. Sim. Não, pra mim, ao mesmo tempo que foi muito traumático, eu sou uma pessoa que eu tento sempre tirar o lado positivo disso. Então, assim, foi um cliente muito traumático, mas foi a partir dele, depois dele, que eu aprendi assim, que eu não tenho que ter medo das coisas, que cliente não manda no meu trabalho, que o cliente me contrata para me deixar trabalhar, então eu não tenho que ter medo de dizer pro meu cliente, não, eu vou fazer assim porque esse é o certo, por mais que você queira diferente, enfim. Foi depois dele. Mas até chegar nesse ponto, gente, foram 9 meses, assim, que eu aguentando muita coisa, e eu sempre evitei de levar pro euro. Eu sempre fui a pessoa que eu pensei, cara, vou tentar resolver aqui. Então as coisas iam acontecendo, coisas absurdas, assim, do tipo, dele, marcar uma reunião e não ir, dele marcar, passa aqui na loja e me deixa lá 3, 4 horas esperando e ir embora sem falar comigo. Situações, assim, absurdas. Absurdas. Gestação puxada essa, né? Nossa. Casal aí, né? Absurda. Até que um dia eu fui e passei mal. Eu falei com ele no telefone, não sei o que aconteceu. Não, minto. Antes disso teve um problema com uma audiência, mas eu sempre fui muito organizada. Então, assim, falei com ele da audiência, mandei o endereço, tudo certinho. A gente chegou com mais de 1 hora de antecedência. E no fim das contas a gente descobriu que a audiência não era lá. Era em outro fórum. E aí já tinha passado o horário da audiência. Cheguei lá, tomamos uma revelia, uma condenação de 27 mil. Fiquei desesperada, que eu falei, 27 Logo mil... com esse cliente. Nem meu carro valeu 27 mil reais. Falei, de onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Tô trocando panetone no Parque Shopping, gente. Não tem onde tirar. E aí fiquei desesperada, só que aí ele conversou, me acalmou e falou assim,
cara, resolve. Falei, então tá bom, voltei lá, consegui conversar com a juíza, consegui remarcar, descobri lá na hora, folheando o processo, que ainda era físico, folheando o processo, descobri uma falha lá no procedimento mesmo, dentro do processo, foi pra juíza. A juíza, doutora, em relação à empresa, eu realmente não tenho como fazer, mas ele realmente não foi citado, a pessoa física dele não foi citada. A empresa foi citada através da pessoa física dele, mas ele não. Então, de fato, teve uma falha na citação, a gente vai citar de novo, vai marcar uma nova audiência de conciliação pra ele. Aí beleza, porque através dele eu vou conseguir fazer toda a defesa e todos os atos que eu faria antes. Então, fiquei tranquila. Fui e liguei pra ele. Falei, olha, consegui remarcar que a audiência vai ser na data tal e tal. Ele, eu não vou. Aí como assim? Você não vai? Ele, não, eu não vou. Não vou. O problema é seu, eu fui, você estava errada, agora vocês resolvam aí porque eu não vou. Aí eu entrei em pânico. Mas beleza, ainda a gente passou por isso. Aí, pra mim, a gota d'água foi assim, teve um dia que a gente foi numa audiência, ele processando os antigos advogados, e aí ele não queria, porque ele teve uma perda de prazo, ele não queria acordo de jeito nenhum. E aí eu cheguei na audiência, a gente conseguiu um acordo pra eles pagarem 20 mil em 48 horas. E era um processo assim, que, beleza, quando você perde um prazo, você tem que analisar a possibilidade de ganho daquele processo. E a probabilidade de êxito dele era pequena, mas eu perdi esse prazo, o cliente dele perdeu esse prazo. Então, de fato, ele teve a perda de uma chance de ver aquilo, ser rediscutido e tudo mais. E aí eu consegui um acordo para ele que tinha começado lá em 3 mil reais, eles oferecendo para pagar parcelado. Eu consegui um acordo de 20 mil reais para pagar em 48 horas. Liguei para ele e falei, fulano, consegui um acordo assim, assim, assado. Ele, não quero. Aí eu, olha, mas é bom, porque o risco do processo é esse. Ele, não quero. Aí eu falei, caracas, vou voltar pra sala. Aí voltei pra sala de audiência, depois de várias horas de audiência, a juíza. Mas você ficou esse tempo todo aqui, barganhando na audiência. Você tomou esse tempo todo da nossa audiência, atrasou as audiências, pra agora você virar pra mim e falar que ele não quer. Aí ela começou a me descascar na audiência. Só que nessa audiência o pai do Euro tava comigo. Então ela foi descascando e falando mesmo, a própria juíza, porque esses advogados inexperientes, não sei o quê, e eu aqui, ouvindo calada, ia fazer o quê? O pai do Euro, não, excelência, só um minutinho, que eu vou ali, vou resolver. Ele saiu comigo, ele... E um detalhe, nessa época meu pai era recém-formado. Só que já era mais velho. E era mais velho. Aí ele E virou, homem. E homem. Aí ele virou, uai, Ju, o que aconteceu? Doutor, ele não quis. Ele, não, mas você explicou. Eu falei, exatamente, expliquei isso. Aí ele, não, peraí que eu vou ligar pra ele. Ele ligou pra ele. Aí o Luque ligou pra ele. Aí ele falou, não, eu tô aqui com a Ju na audiência. Ele, você tá aí? Aí ele, então, tô te ligando, porque é um excelente acordo. Não, pode aceitar. Caramba, velho. Não, e aí o estopim foi... Que loucura. Olha só, quando chegou em mim, ele quis... Aí a Ju... Não, eu pedi demissão porque eu falei, desenvolvi uma gastrite nervosa. Então começou, quando ele me ligava eu passava mal, sabe, crises assim de ansiedade. Eu falei, não dá, agora não dá. Tipo assim, tá afetando minha saúde, pra mim não dá mais. Aí, meu irmão, ela pede demissão. Aí eu falo, caraca, velho. Aí no mesmo tempo ele vira e fala, você está demitido. Aí eu falo, oxi. Perdi foi os dois. Perdi foi os dois. A gente fez um acordo e tal, não sei o quê, papapá. E ele fala, não, ó, eu quero que você seja meu advogado. E aí a gente falou que ele era homem, meu pai era homem, era mais velho. E aí foi a parte mais baixa da parada. Que ele falou, não quero que ela seja minha advogada. E motivou isso com racismo. Nossa. Não quero preta, mulher e nova. Que loucura, velho. E aí foi a hora que eu... Aí você... Pô, era um contrato bom. Aí eu tinha na balança aqui. Ou eu continuo com o contrato e eu opero né, com outra pessoa. Ou... Doutora Juliana, né? Porque eu falei, ela pediu demissão, mas ela ainda não foi demitida. Ainda não deixei. Então a gente vai correr atrás disso aqui. Mas aí ficou muito clara a escolha, né? Ficou muito clara a escolha. Aí ela disse, né? Assim não dá, tal. Eu falei, e se a gente tirar ele? Se a gente demitir ele? Aí ela, não, você não vai demitir ele, não. Não, ele é bom, cara. Olha o cliente que você conseguiu. Eu falei, não, mano, não vai ter ele, não. Vai ser você. Vai ser você.
Aí ela, não, Euro, não, pelo amor de Deus, tal. E rolou esse embate. Não, né? esse ainda chegou a me propor, o que eu faço pra você não ir embora? Eu falei, eu não quero ter que responder um e-mail dele. Eu via o telefone, o nome dele no meu celular tocando, eu já me tremia. Falei, eu não quero responder um e-mail dele. Ele, não, então a gente vai dar um jeito. Isso aí, você continua tocando a operação aqui por trás, os bastidores mesmo, a gente dá um jeito. Mas enfim, no fim das contas, ele foi embora. Não, eu convenci os dois, né? Eu fiquei com a Ju e a gente passou pro doutor Volmar, na época, que atendeu ele durante alguns meses. 2 semanas. 2 semanas, que foi quando, digamos assim, eu vi que não dava. Por questões éticas, principiológicas, não dava. Mas aí entra aquela coisa também dos princípios, né? Eu falo que tem 2 pilares que sustentam a nossa advocacia dentro da firma, a minha advocacia, a advocacia da Ju, que é meritocracia e colaboratividade. Dentro de colaboratividade, a gente tem um pilar muito forte que é a lealdade. O que é a lealdade? Lealdade, ela vai além da confiança, da honestidade, ela vai além da honestidade. A honestidade é você fazer o que está no contrato. Vamos fazer isso daqui. A lealdade... eu posso ganhar mais dinheiro do Pedrão mesmo fazendo o que está no contrato. Isso é honesto ainda, do ponto de vista contratual. Mas não é leal. Né? Isso não é leal. E aí, a lealdade não é submissão. A lealdade não é compromisso eterno. Mas a lealdade é um compromisso com a verdade, com digamos assim, com a relação. Além da honestidade, vai além da honestidade. E desde o princípio eu olhei e falei, cara, eu quero sim ganhar dinheiro com a advocacia. Naquela época, a advocacia não era a minha principal fonte de renda, era o concurso. Mas eu olhei e falei, cara, nem todo o dinheiro do mundo eu vou levar dessa vida. Não vou levar nem R$1, quer dizer. Nem R$1 eu vou levar dessa vida. O que a gente leva dessa vida são as relações que a gente constrói. Então, por isso que tem uma hierarquia, né, de coisas que a gente tem que ter na nossa cabeça pra gente agir. E ali eu acho que ficou muito claro o seguinte, cara, esquece a grana. A gente busca outro cliente desse que seja gente boa, como a gente tem, né, vários maravilhosos, e vamos tocar o barco. Até melhores, né? Aí foi isso, depois dele... Então, eu acho que... Aí ele quis voltar, só pra concluir. Nossa. Ele quis voltar. Passaram Assombração. alguns anos, ele quis voltar, porque foi quando a gente cresceu, e aí o Uri já tinha me chamado pra ser sócio. E na época eu falei com ele, eu falei, eu quero estudar pra esse concurso aqui. Ele, pode ir lá, vai estudar, faz seu cursinho, se dedica. Ele, mas eu vou torcer pra você não passar, E eu falei, não, nem precisa, porque se eu não passar, eu nunca mais vou estudar pra um concurso. Ele, não, então vai lá, pode ir. Tomou conta lá do escritório pra mim uns meses, sozinho, com a Conab. E aí esse cliente quis voltar. E aí ele foi e falou, lembra de fulano? Fulano tá querendo voltar. Eu falei, pode voltar. Agora eu dou conta dele, tipo assim, deixa ele vir. Mas falei, o mínimo que a gente cobra dele é tanto, vamos ver aqui como é que tá a empresa hoje. Menos que isso, não, pra gente não vale a pena, mas e se for em relação a mim, não precisa se preocupar. Aí foi quando ele trouxe, até então eu não sabia dessa questão racial. Eu sabia que ele tinha um problema comigo, não imaginava, nem passava pela minha cabeça que era esse. E aí quando o Euro falou, eu falei, por mim, deixa ele vir. Pode deixar ele vir e tal. E no fim das contas, ele não quis voltar. Quando ele soube, mas tem a doutora Juliana, agora ela é minha sócia. Ele, não, então eu não tenho interesse.